Então, a primeira pergunta a ser formulada e que nós estamos fazendo é sobre o movimento, né? A partir da inauguração da aduana, que aumento de movimento nós temos, delegada? A nossa aduana começou, a nova aduana ali no recinto administrado pela Multilog, ela começou a funcionar dia 2 de janeiro. Então, nós temos aí praticamente um mês, né, de funcionamento da nossa aduana. E nós já notamos um aumento bombástico, um aumento expressivo no número de veículos e de declarações registradas. Eu tenho os números parciais de janeiro, referente ao número de declarações que foram registradas. Nós vamos estar fechando os números ainda esta semana e fazendo a divulgação, né? Para vocês terem uma ideia, só para fins de comparação, em relação ao movimento de janeiro de 2023 para esse de janeiro de 2024, Foz do Iguaçu teve uma queda de 21%. Tá? Uruguaiana teve uma queda de 20% no movimento, em números de declarações registradas. Tá? São Borja teve uma queda de 37% no movimento. Lembrando que Foz do Iguaçu é a maior aduana da América Latina, existem mais de 1.000 vagas de boxes de estacionamento, Uruguaiana tem mais de 600 e São Borja também tem mais de 1.000, e tiveram essas quedas. Dionísio Cerqueira, que está com hoje o pátio com em torno de 250 vagas, teve um aumento de 145% no número de declarações registradas. Eu ainda não consegui apurar o número total de veículos, mas considerando que muitas declarações elas têm um ou mais veículos, nós temos caso, por exemplo, de importações de farinha que são 6 veículos numa declaração só, então nós já podemos contar que o aumento nesse mês já foi superior a 150% ao movimento que nós tínhamos em janeiro de 2023, que é praticamente o mesmo movimento que nós tivemos em dezembro de 2023. Então, se nós pegarmos o número de dezembro, por exemplo, em dezembro nós tivemos 447 declarações de importação registradas. Agora, no Porto Seco, foram 1.055 declarações registradas. Outro para fins de comparação também, a corrente financeira de dezembro deu 33 milhões de dólares, considerando importação e exportação. Somente na importação brasileira, agora, com essas 1.055 declarações, foram quase 65 milhões de dólares. Então, nós temos, além do fluxo, nós tivemos uma mudança no perfil das cargas que estão passando por aqui, que nós temos cargas com maior valor agregado, inclusive, principalmente pescados que estão passando por aqui. Nós temos também peças automotivas e mais produtos químicos muito vindo por aqui. Então, além do aumento, a gente teve mudança no perfil das cargas. Então, a gente estava acostumado com o feijão, a gente estava acostumado com a cebola, acostumado com a fruta. Agora, a gente está trabalhando com cargas mais complexas que exigem um tipo de fiscalização também mais complexo. Correto. Então, nós temos que, somado Foz, Uruguaiana e São Borja, uma queda no movimento nessas aduanas de 78%. Logo, se conclui que Dionísio Cerqueira recepcionou essa queda que houve nessas aduanas e, além de recepcionar essa queda de outras aduanas, dobrou o movimento porque nós teríamos, então, 145% ou 150% aproximadamente de aumento na movimentação de cargas na aduana, contra 78% de queda nas 3 que a delegada acaba de citar. E a pergunta que eu faço então, delegada, até porque se formou nesses últimos dias uma polêmica quanto a alguma morosidade, e aí muitos atribuem, sem saber, a culpa a aquele órgão, ou mesmo que seja para a Multilog. Esse era um movimento esperado de uma hora para outra, tão fantástico, tão grande como está sendo anunciado agora pela delegada? Nós estávamos esperando, sim, um aumento no movimento. A gente já sabia, mais ou menos, já estava esperando, né, que ia ter algum tipo de gargalo, né? Mas a gente não imaginou que ia tomar essas proporções que aí estavam, porque a aduana, como eu sempre falei aqui, a gente sempre conversou, ela é uma engrenagem. Ela funciona como uma engrenagem, né? E é uma aduana integrada, então ela não depende só de Receita Federal, ou do órgão A, ou do órgão B. Ela depende de órgãos e setor privado de 2 países. Se qualquer dentinho dessa engrenagem está emperradinho, ele vai criando o motorzinho ali não vai funcionando. Então,
esse aumento, e uma coisa até que os órgãos avisaram muito, a gente veio aqui, eu lembro que eu conversei várias vezes com você, nós já sabíamos que ia haver esse aumento, só que não adianta você ter uma estrutura belíssima, que comporte X caminhões, ou você ter um movimento, se você não tem servidores também suficientes para poder processar. Isso é uma coisa que a gente bateu bastante, acho que você relembra, né? Lembro que na última entrevista que a gente teve, você comentou que passa necessariamente pela fortalecimento dos órgãos, né? Então, em alguns casos nós tivemos esse fortalecimento do quadro, como foi o caso da Receita Federal. Em outros órgãos isso ainda não ocorreu. Nós não podemos apontar dedo ou não podemos colocar culpa sobre servidores que estão lá desempenhando, né, casos individuais que o servidor que está lá desempenhando sua tarefa, fazendo o melhor que ele pode dentro da situação que ele foi colocado, né, está fazendo o melhor que ele pode, só que o melhor que ele pode não é suficiente diante da demanda. Então, nós temos vários gargalos que nós já identificamos. Existem gargalos do setor público, existem gargalos no setor privado. Nós estamos trabalhando nos últimos dias para mapear esses gargalos, ver aonde que está a origem, combater isso na origem, porque não dá para ficar fazendo paliativo. Nós temos que o problema fica maior ainda. Então, nós estamos trabalhando na fonte do problema para poder diminuir isso e fazer com que esse fluxo ande. Como talvez você tenha lembrado também, esse movimento, até que todos consigam se ajustar ao fluxo, vai demorar alguns meses, gente. Não vou mentir, isso não é coisa que acontece de um dia para o outro. A aduana como a nossa aqui em Dionísio não existe em lugar nenhum do Brasil. Nós estamos aprendendo na prática como é que é. Porque existem aduanas integradas? Sim. No mesmo modo como as nossas aqui? Não. Existe aduana integrada que funciona com o Uruguai? Sim, o Uruguai tem um conjunto de regras que é diferente daquele que a Argentina tem. Nós temos São Borja, só que São Borja já é uma realidade muito diferente do que a gente tem também aqui em relação de integração. Uruguaiana também é dupla cabeceira, é diferente que tem. Foz não é integrado. Então, mesmo que tragam pessoas dessas aduanas para poder ajudar, ali está sendo muito valioso, a Multilog está trazendo colaboradores dessas unidades para vir aqui dar treinamento para o pessoal deles, que é local, né? Então, mesmo assim, ainda existem alguns pontos que precisam ser alinhados, que precisam ser vistos, e isso a gente só consegue ver na prática.